O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 9. Conselho aos Brahmos. Sábado, 7 de abril de 1883. Sri Ramakrishna fora visitar Balaram em Calcutá com Narendra, Bhavanath, Rakal, M. e outros. Balaram, por indicação do mestre, convidara alguns jovens devotos para almoçar. Sri Ramakrishna muitas vezes dissera-lhe: alimente-os de vez em quando, isto lhe dará mérito de ter dado comida aos homens santos. O mestre considerava seus jovens discípulos, ainda não tocados por mulher e ouro, verdadeiras personificações de Deus. Alguns dias antes, Sri Ramakrishna estivera na casa de Keshava com Narendra e Rakal, para assistir à apresentação da peça Nava Vrindavan. Narendra havia tomado parte na peça em que Keshava fez o papel de Pavaribada. Mestre, Keshava veio ao palco interpretando o papel de um santo e espargiu a água da paz. Eu, porém, não gostei. Que ideia foi essa de espargir água no palco depois de uma representação? Outra pessoa fez o papel de pecado. Também não é bom. Não se deve cometer pecados, nem mesmo fingir. O mestre queria ouvir Narendra cantar. O jovem discípulo não se sentia bem, mas a pedido sincero do mestre, cantou com acompanhamento do tampura. Canta, ó pássaro que se aninha profundamente dentro do meu coração. Canta, ó pássaro que pousa na árvore Kalpa de Brahman. Canta, a duradoura oração a Deus. Em seguida cantou: Brahman, alegria de todo o universo, brilho supremo Deus sem princípio, Senhor do mundo, verdadeira vida da vida. E também: ó Rei dos Reis, revela-te a mim. Anseio por tua misericórdia. Lança-me teu olhar. A teus queridos pés dedico minha vida. Queimada no forno ardente deste mundo. Meu coração, ó, está profundamente manchado pelo pecado, enganado pela Maya, estou totalmente morto. Senhor misericordioso, revive minha alma que se desfalece, com o néctar vivificante de tua graça. Narendra continuou: na amplidão do céu resplandecem brilhantes os lampiões do sol e da lua. Como diamantes brilham as estrelas cintilantes para enfeitar tua forma maravilhosa. A doce brisa malaia sopra levemente. Para a fumaça de incenso perfumado, o ar em movimento balanço para frente e para trás. O leque ante tua face santa, como brilhantes luzes votivas. Aparecem os frescos e floridos bosques. Quão maravilhoso é teu culto! O matador do nascimento e morte. O Om sagrado que surge do espaço, é o tambor que ressoa. Minha mente anseia pelo néctar dia e noite aos pés de lótus de Ari. Ó, derrama as águas de tua graça sobre o sedento Nanak, abençoado Senhor, e possa teu nome encantado tornar-se seu lar para sempre. E cantou de novo: no firmamento da sabedoria a lua de amor está surgindo cheia, e a maré do amor, em ondas agitadas, está fluindo em todos os lugares. Ó Senhor, quão cheio de bem-aventurança, tu és. Salve. Então, a pedido do mestre, Bhavanath cantou: onde está um amigo como tu, ó essência da misericórdia? Onde está meu outro amigo como tu para ficar a meu lado na dor e no prazer? Quem, entre meus amigos, perdoa meus sentimentos? Trazendo conforto para meu pesar. Acalmando meu espírito no seu terror. Tu és o timoneiro que dirige o barco da vida através deste mar perigoso do mundo. Somente tua graça única, ó Senhor, que silencia a tempestade de minhas paixões enfurecidas. Tu derramas as águas da paz em minha ardente alma penitente. E teu é o peito que me abrigará quando cada amigo que eu tenha abandonar-me na hora da minha morte. Referindo-se a Bhavanath, Narendra disse ao mestre com um sorriso: ele desistiu do peixe e das folhas de bitel. Mestre, por quê? O que há com peixe e folhas de bitel? Não são nocivas. A renúncia à mulher e ouro é a verdadeira renúncia. Onde está Rakal? Um devoto. Está dormindo, Senhor. Mestre, com um sorriso: uma vez um homem foi assistir a uma peça teatral, levando uma esteira debaixo do braço.
Ouvindo dizer que ainda levaria tempo até que a peça começasse, estendeu a esteira no chão e pegou no sono. Quando acordou, o espetáculo já havia terminado. Todos riem. Então voltou para casa com a esteira debaixo do braço. Randall, muito doente, encontrava-se em outro quarto. O mestre foi até lá para ver como ele estava passando. Mais ou menos às 4 horas da tarde chegaram alguns membros do Brahmo Samaj. O mestre começou a conversar com eles. Um Brahmo, senhor, leu o Panchadasi. Mestre, no início deve-se ler livros deste gênero e entregar-se à discriminação. Mais tarde, acaricie minha preciosa mãe te ama eternamente dentro de ti, mente. Possamos somente tu e eu contemplá-la. Não permitindo que ninguém mais se intrometa. Nos primeiros estágios da disciplina espiritual deve-se ouvir as escrituras. Depois da realização de Deus não haverá mais falta de conhecimento. A Mãe Divina o suprirá sem faltar. Uma criança soletra cada palavra que escreve, porém, mais tarde, escreverá fluentemente. O ourives permanece ocupado enquanto o ouro derrete. Enquanto o ouro não se derrete, ele puxa o fole com uma das mãos, movimenta o abanador com a outra e sopra através de um tubo com a boca. Assim que o ouro derrete, é derramado num molde e o ourives fica descansado. Simples leitura das escrituras não basta. Não se pode compreender o seu verdadeiro significado enquanto se estiver apegado a um mundo. Embora com intensa alegria eu tenha aprendido muitos poemas e dramas, esqueci-os todos, na armadilha do amor de Krishna. Keshav desfruta do mundo, mas também pratica a yoga. Embora viva no mundo, sua mente está direcionada para Deus. Um devoto descreveu a convocação da Universidade de Calcutá, dizendo que a reunião parecia uma floresta de cabeças humanas. Mestre, o sentimento do divino desperta-se em mim quando vejo uma grande multidão. Se eu tivesse ido àquele encontro, teria ficado tomado de fervor espiritual. Domingo, 8 de abril de 1883. Era domingo de manhã. O mestre, parecendo um menino, estava sentado em seu aposento e perto dele, um outro rapaz, seu querido discípulo Rakal. M entrou e saudou o mestre. Ramlal também estava presente e aos poucos, vieram juntar-se a eles, Kishore, Manilal Malik e outros devotos. Manilal Malik, um homem de negócios, estivera recentemente em Benares, onde tinha um bangalô. Mestre, então o senhor esteve em Benares. Vi homens santos. Manilal, sim, senhor. Apresentei reverência a Trailanga Swami, Bhaskarananda e outros. Mestre, fale-nos alguma coisa sobre eles. Manilal, Trailanga Swami está morando no mesmo templo em que viveu anteriormente, no Manikarnika Ghat, perto do minarete de Beni Madhav. Dizem que no passado possuíram um estado espiritual mais exaltado. Podia até fazer milagres. Agora já perdeu muitos dos seus poderes. Mestre, esta é a crítica das pessoas mundanas. Manilal, Trailanga Swami mantém um voto estrito de silêncio. Ao contrário dele, Bhaskarananda é amigo de todos. Mestre, você conversou com Bhaskarananda? Manilal, sim, senhor. Tivemos uma longa conversa. Entre outras coisas, discutimos o problema do bem e do mal. Disse-me, não siga o caminho do mal. Abandone pensamentos pecaminosos. Assim é que Deus quer que hajamos. Pratique somente ações virtuosas. Mestre, sim, trata-se de um caminho destinado, também, a pessoas de mentalidade mundana, mas àqueles que tiveram sua consciência espiritual despertada, que realizaram que só Deus é real e que tudo o mais é ilusório, compartilham de um ideal diferente. Sabem que somente Deus é o único que faz e que os outros são seus instrumentos. Aqueles cuja consciência espiritual foi despertada, jamais dão um passo em falso. Não necessitam discriminar para evitar o mal. Estão saturados pelo amor de Deus, que qualquer ação que pratiquem, é uma boa ação. Estão plenamente conscientes de que não são os autores de suas ações, mas meros servos de Deus. Sentem sempre, sou a máquina e ele é o operador. Faço o que ele faz por meu intermédio. Falo o que ele fala através de mim, movo como ele me move. As almas completamente despertas estão além da virtude e do vício.
Compreendem que só Deus é quem faz tudo. Numa cidade havia um mosteiro. Os monges que ali viviam, saíam diariamente para esmolar o alimento. Um dia, um monge, enquanto mendigava, viu um grande proprietário de terras espancando sem piedade um homem. O monge piedosamente pediu ao Senhor para parar, mas ele, furioso, investiu contra o inocente monge, chicoteando até que ele caiu inconsciente no chão. Uma pessoa foi ao mosteiro e relatou o incidente. Os demais monges acorreram ao local e lá encontraram seu irmão estirado no chão. 4 ou 5 deles levaram-no de volta e deitaram-no na cama. Continuava inconsciente. Os outros monges, tristes, sentaram-se ao redor de sua cama. Alguns o abanavam. Por fim, alguém sugeriu que lhe fosse dado um pouco de leite. Quando o despejaram em sua boca, recobrou a consciência. Abriu os olhos e olhou em volta. Um dos monges disse: "Vamos ver se ele está totalmente consciente e pode reconhecer-nos." Falando em seu ouvido, disse: "Reverenciado Senhor, quem lhe está dando leite?" "Irmão", respondeu o santo em voz baixa, "aquele que me bateu, é o mesmo que está me dando leite." Mas não se atinge este estado mental sem a realização de Deus. Manilau: "Senhor, o que acabou de dizer aplica-se a um homem em estado espiritual muito elevado." Conversei sobre estes assuntos de uma maneira geral com Bhaskarananda. "Mestre, ele mora numa casa." Manilau: "Sim, senhor. Mora com um devoto." "Mestre, que idade tem agora?" Manilau: "Mais ou menos 55 anos." "Mestre, vocês conversaram sobre algo mais?" Manilau: "Perguntei-lhe como cultivar Bhakti." Disse: "Cante o nome de Deus. Repita o nome de Rama." "Mestre, está muito bem." O culto havia terminado nos templos e os sinos tocavam, chamando para a comida oferecida nos diversos altares. Como era meio-dia, no verão, o sol estava muito quente. A maré alta começou no Ganges e uma suave brisa vinha do sul. Sri Ramakrishna descansava no quarto, após o almoço. As pessoas de Basirat, terra natal de Rakal, estavam sofrendo com uma forte seca, durante os meses de verão. "Mestre, a Manilau, Rakal diz que as pessoas de seu vilarejo sofreram seriamente com a escassez de água. Por que você não constrói um reservatório ali? Isto seria bom para o povo." Sorrindo: "Você tem tanto dinheiro, o que pretende fazer com toda a sua fortuna?" Mas dizem que os telis são muito calculistas. Todos riem. Manilau era de fato um homem calculista, embora não lhe faltasse dinheiro. Nos seus últimos anos de vida fez uma doação de 25 mil rupias em favor de estudantes pobres. Manilau não respondeu ao mestre sobre seus comentários a respeito de sua casta. Mais tarde, no decorrer da conversa, comentou casualmente: "O senhor referiu-se a um reservatório." Poderia ter se limitado a essa sugestão. Porque aludiu à casta de olheiros e tudo o mais. Alguns devotos entreolharam-se sorrindo. O mestre riu. Chegaram alguns membros mais antigos do Brahmo Samaj. O aposento estava lotado de devotos. Sri Ramakrishna, sentado na cama, olhava para o norte. Conservando o sorriso, falava com os devotos brahmos de um modo muito alegre. "Mestre, você fala com muita facilidade de prema, mas isto é coisa fácil de se encontrar. Há 2 características em prema. A primeira faz a pessoa esquecer-se do mundo. Tão intenso é seu amor a Deus, que ela se esquece das coisas exteriores. Chaitanya teve este amor. Tomou um pedaço de madeira como sendo o bosque de Vrindavan e o oceano, pelas águas escuras do Jamuna. Na segunda, a pessoa não tem mais o sentimento de eu em relação ao corpo, que é tão caro ao homem. Perde-se completamente o sentimento de que o corpo é a alma. Há certos sinais da realização de Deus. O homem em que a ânsia por Deus manifesta suas glórias, não está longe de alcançá-lo. Quais as glórias deste apelo? São: discriminação, desapego, compaixão pelos seres vivos, serviço dos santos, amor por sua companhia, cantar o nome e as glórias de Deus, falar a verdade, etc. Quando virem estes sinais de desejo intenso num aspirante, podem estar certos que a visão de Deus para ele não está longe. O estado da casa de um empregado indicará de maneira irrefutável se seu patrão decidiu visitá-lo.
Em primeiro lugar, o lixo e o mato em volta são retirados. Segundo, a fuligem e a poeira são removidas dos quartos. Terceiro, o pátio, o chão e outros lugares são varridos. Finalmente, o próprio Senhor envia vários objetos como tapete, material para fumar, etc. Ao ver estas coisas chegarem, pode concluir que o Senhor não vai tardar. Um devoto. Devemos primeiro praticar discriminação para obter autocontrole? Mestre, esse também é um caminho. É o caminho da Vichara, discriminação, mas os órgãos internos são controlados naturalmente também, pelo caminho da devoção. É mais facilmente conseguida deste modo. Os prazeres dos sentidos vão se tornando cada vez mais sem gosto, à medida que o amor de Deus cresce. Pode o prazer carnal atrair um homem e uma mulher atormentados pela dor da morte de seu filho? Devoto, como posso desenvolver amor por Deus? Mestre, repita seu nome e os pecados desaparecem. Assim destruirá a luxúria, raiva, desejo de comodidades materiais, etc. Devoto, como posso adquirir gosto pelo nome de Deus? Mestre, ore a Deus com coração ansioso a fim de sentir prazer com a repetição do seu nome. Ele sem dúvida atenderá ao desejo do seu coração. Assim falando, o mestre entoou uma canção com voz doce, suplicando à Mãe Divina que concedesse sua graça aos sofredores. Ó Mãe! Não tenho ninguém para culpar. Ó! Afundou-me no poço que estas próprias mãos cavaram. Com as 6 paixões como enxada. Fiz um buraco na terra sagrada do mundo. E agora a água negra da morte jorra fortemente. Como posso salvar-me, ó Redentora minha? Certamente fui meu próprio inimigo. Como posso agora desviar esta água negra da morte? Olha, as águas já cobrem meu peito. Como posso me salvar? Ó Mãe, salva-me. Tu és meu único refúgio, como teu olhar protetor leva-me até a outra praia do mundo. O mestre cantou novamente. Que febre delirante é esta que estou sofrendo, ó Mãe, tua graça é minha única cura. O falso orgulho é a febre que tortura minha forma arruinada. Eu e meu são meu grito. Oh, que ilusão terrível! Minha sede insaciável por riqueza e amigos não acaba nunca. Como, então, vou sustentar minha vida? Falar sobre coisas irreais, este é meu lastimável delírio, e eu me delicio nele sempre, ó doador de toda a boa sorte. Meus olhos que parecem adormecidos, estão fechados, meu estômago está cheio com os ínfimos vermes da crueldade. Oh! Vagueio por aí absorto em façanhas sem significado, até por teu santo nome não tenho gosto. Ó Mãe! Duvido que jamais fique curado. O mestre disse, até por teu santo nome não tenho gosto. Um doente com tifo tem pouca chance de se recuperar se não comer, mas sua vida tem esperança se comer pelo menos um pouco. É por isso que se deve cultivar o gosto pelo nome de Deus. Qualquer nome é bom, Durga, Krishna ou Shiva. Se pelo cantar seu nome, o apego de Deus cresce a cada dia e a alegria enche a alma, uma pessoa nada tem a temer. O delírio certamente desaparecerá e a graça de Deus certamente descerá. Assim como é o sentimento de amor de um jovem, assim é o seu ganho. Uma vez 2 amigos estavam andando numa rua, quando viram algumas pessoas ouvindo a leitura do Bhagavata. Venha amigo, disse um para o outro, vamos ouvir o livro sagrado. Assim falando entraram e sentaram-se. O segundo homem olhou mas saiu. Entrou numa casa de má fama, mas logo saiu, desgostoso com o lugar. Que vergonha para mim! Disse para si mesmo. Meu amigo está ouvindo o sagrado nome de Hari, e veja onde estou. Mas o amigo que estava ouvindo o Bhagavata também ficou aborrecido. Que tolo que sou! Disse, estou ouvindo esse blá, blá, blá e meu amigo está se divertindo. Ao longo do tempo ambos morreram. O mensageiro da morte veio e levou a alma daquele que tinha ouvido o Bhagavata para o inferno. O mensageiro de Deus veio e carregou a alma daquele que tinha estado num bordel, para o céu. Na verdade Deus olha o coração do homem e não o julga pelo que faz ou onde vive. Krishna aceita o sentimento interior de amor do devoto. Na seita Kartabhaja o instrutor, quando está dando a iniciação, diz ao discípulo, agora tudo depende de sua mente. Segundo esta seita, aquele que tem uma mente correta encontra o caminho adequado e também alcança o fim almejado.
Foi pelo seu poder mental que Hanuman pulou o oceano. Sou o servo de Rama. Repeti o nome sagrado de Rama. Há algo impossível para mim. Tal era a fé de Hanuman. A ignorância dura enquanto se tem ego. Não pode haver liberação enquanto o ego existir. Ó Deus, Tu és aquele que faz e não eu, isto é conhecimento. Sendo humilde pode-se alcançar as alturas. A ave Shatak faz o ninho no chão, mas voa bem alto, no céu. A agricultura não é possível em terras altas. Nas terras baixas, a água acumula-se e torna o cultivo possível. Deve-se procurar a companhia dos santos. Em casa as pessoas só ouvem conversas mundanas. A doença do mundanismo tornou-se crônica com elas. Um papagaio engaiolado em pé no seu poleiro, repete Rama, Rama. Mas deixe-o voar pela floresta e voltará a palrar de acordo com sua natureza. A simples posse de dinheiro não torna um homem um aristocrata. Um sinal de que uma casa pertence a um nobre, é que todos os quartos estão bem iluminados. Os pobres não podem permitir-se o uso de tanto óleo e por isso, não podem acender tantas luzes. O santuário do corpo não deve permanecer no escuro. Temos que iluminá-lo com o lampião da sabedoria. Acendendo o lampião do conhecimento na câmara do seu coração, contemple o rosto da mãe, personificação de Brahman. Todos podem atingir o conhecimento. Há duas entidades, Jivatma, a alma individual, e o Paramatma, a alma suprema. Pela oração todas as almas individuais são capazes de se unir à alma suprema. Toda casa possui uma conexão para o gás, que provém do tanque da companhia de gás. Peça à companhia e ela providenciará o fornecimento de gás. Sua casa então, ficará iluminada. Em algumas pessoas a consciência espiritual já foi despertada e elas mostram sinais especiais. Só gostam de ouvir e falar de Deus. São como o Shatak que reza pedindo água da chuva, embora os 7 oceanos, o Ganges, o Jamuna e os rios próximos estejam cheios de água. Só bebe água da chuva, mesmo que sua garganta esteja queimando de sede. Como um mestre queria ouvir algumas canções, Ramlal e o Brahmin oficial do templo cantaram. Mora, ó Senhor, ó amante de Bhakti, em Vrindavan do meu coração, e minha devoção por ti será tua muito amada Radha. De novo, a nuvem escura da tempestade de verão se desfaz no nada. Quando, flauta na mão e sorriso em seus lábios, iluminando o mundo com seu amor. Krishna, o escuro, aparece. Sua brilhante roupa amarela resplandece mais do que o brilho dos raios. Uma grinalda de flores silvestres entrelaçadas balança gentilmente do seu peito jovem e suavemente beija seus pés. Veja, ali ele se levanta, o Senhor da vida, a lua da linha de Nanda. Ofuscando todas as luas no céu e com o esplendor de seus raios inundando a margem do Jamuna. Ele fica ali roubando os corações das jovens. Ele as atrai de seus fogões e de sua casa. Krishna entra no santuário do meu próprio coração e com o som de sua flauta rouba minha sabedoria, vida e alma. Para quem Ganga Narayana vai despejar este canto de tristeza? Ó, amigo, você pode ter entendido se tivesse apenas ido às margens do Jamuna para encher seu jarro de água. Novamente cantaram. Alto no céu dos pés da mãe, minha mente estava voando como uma pipa, quando veio uma rajada de vento do pecado que o levou rapidamente para a terra. Mestre, aos devotos. Assim como o tigre devora os outros animais, o tigre do fervor de Deus come a luxúria, raiva e outras paixões. Quando este fervor brota no coração, desaparecem a luxúria e outras paixões. As gopis de Vrindavan possuíam este estado mental devido ao seu amor por Krishna. Este zelo por Deus é comparado a um colírio. Radha disse às amigas: vejo Krishna em todos os lugares. Responderam: amiga, você pingou o colírio do amor em seus olhos. Por isso vê Krishna em todos os lugares. Dizem que quando uma pessoa usa colírio feito das cinzas da cabeça de uma rã, vê cobras em todos os lugares. São apegadas, as almas que moram na maior parte do tempo em mulher e ouro e não pensam em Deus. Como podemos esperar delas, atos nobres? São como mangas bicadas por um corvo que não podem ser oferecidas à divindade no templo e até as pessoas hesitariam em comer. Almas ligadas, pessoas mundanas são como o bicho da seda.
As lagartas podem sair cortando o casulo, se assim o desejar, mas tendo tecido o casulo, estão muito apegadas a ele para deixá-lo. Então morrem ali. As almas livres não estão sob o domínio de mulher e ouro. Há alguns bichos da seda que rompem o casulo feito com muito cuidado. São poucos e raros. É Maya que ilude. Apenas alguns tornam-se espiritualmente despertos e não ficam iludidos pela magia de Maya. Não caem sob o controle de mulher e ouro. Há dois tipos de almas perfeitas: aquelas que alcançam a perfeição pela prática espiritual e aqueles que a atingem pela graça de Deus. Alguns fazendeiros têm muito trabalho para irrigar seus campos. Só desta maneira conseguem uma boa colheita. Outros, ao contrário, não necessitam irrigar nada. Seus campos ficam inundados pela chuva. Não têm o trabalho de trazer água. Deve-se praticar disciplinas espirituais com muito afã, a fim de evitar as garras de Maya. Aqueles que atingem a libertação pela graça de Deus não necessitam lutar. Mas realmente são poucos. Há, também, a classe dos sempre perfeitos. Nascem em cada vida com uma consciência espiritual já despertada. Imaginem uma fonte cuja saída esteja obstruída. Quando estiver cuidando de diversos outros trabalhos no jardim, o bombeiro acidentalmente desentope e a água começa a jorrar novamente. Entretanto, muitas pessoas admiram-se com as primeiras demonstrações de fervor por Deus de uma alma sempre perfeita. Perguntam: onde estava toda esta devoção, renúncia e amor? A conversa voltou-se para o zelo espiritual dos devotos, ilustrado pelo anelo sincero das gopis de Vrindavan. Ramlal cantou: Tu és tudo em tudo, ó Senhor. A vida de minha vida, a essência da essência. Nos três mundos só tenho a ti que posso considerar como meu. Tu és minha paz, minha alegria, minha segurança. Tu és meu apoio, minha riqueza, minha glória. Tu és minha sabedoria e minha força. Tu és meu lar, meu lugar de descanso, meu mais querido amigo, meu parente mais próximo. Meu presente e meu futuro. Tu és meu céu e minha salvação. Tu és minhas escrituras, meus mandamentos. Tu és meu sempre benevolente Guru. Tu és a fonte de minha infindável bem-aventurança. Tu és o caminho e a meta. Tu, o uno adorável, ó Senhor. Tu és a mãe de coração terno, o pai que castiga. Tu criador e protetor. Tu és o timoneiro que segura o leme do barco que atravessa o mar da vida. Mestre, aos devotos. Ah! Que linda canção! Tu és meu tudo em tudo. Novamente Ramlal cantou, desta vez descrevendo a angústia das gopis, pela separação de seu bem-amado Krishna. Não segure as rodas do carro. São, por acaso, as rodas que o fazem andar? Aquele que faz andar as rodas é Krishna. Pela vontade de quem os mundos se movem. O mestre mergulhou em samadhi profundo, com o corpo imóvel. Sentou-se com as mãos postas, como em sua fotografia. Lágrimas de alegria escorriam dos cantos de seus olhos. Depois de algum tempo, a mente desceu ao plano normal de consciência. Murmurou qualquer coisa e apenas uma palavra podia ser ouvida aqui e acolá, pelos devotos no aposento. Dizia: Tu és eu sou tu, tu comes, tu, eu como. Que confusão é esta que tu criaste? Continuando o mestre falou: Vejo tudo como um homem que sofre de icterícia. Vejo somente a ti em todas as partes. Ó Krishna, amigo dos humildes. Ó eterno consorte de minha alma. Ó Govinda. Ao pronunciar as palavras eterno consorte de minha alma e Govinda, novamente o mestre entrou em samadhi. Reinava um completo silêncio no aposento. Os olhos ansiosos e insaciáveis dos devotos estavam fixos no mestre, o Deus homem de infinitos estados de alma. Adarsen chegou, acompanhado de vários amigos. Era um magistrado substituto de mais ou menos 30 anos. Tratava-se de sua segunda visita ao mestre. Estava acompanhado de seu amigo Saradacharan, que se encontrava extremamente abalado com a morte de seu filho mais velho. Sendo um inspetor de escolas aposentado, Saradacharan dedicava-se à meditação e à oração. Adar havia trazido seu amigo até o mestre a fim de que este lhe conforto à sua alma aflita. Descendo do samadhi, o mestre viu que os olhos dos devotos estavam fixos nele. Ainda em estado abstrato, murmurava algo para si mesmo.
Dirigindo-se aos devotos, Sri Ramakrishna falou: a sabedoria espiritual das pessoas mundanas só é encontrada em raras ocasiões. É como a chama de uma vela. Não, melhor, é como um único raio de sol passando pela fresta de um muro. As pessoas mundanas cantam o nome de Deus, mas não há fervor por trás. São como crianças jurando em nome de Deus, depois que aprenderam esta palavra durante as discussões entre suas tias. As pessoas do mundo não possuem perseverança. Se conseguem levar a cabo o empreendimento, está muito bem, mas caso contrário, não ficam aborrecidos com isto. Quando necessitam de água, começam a cavar um poço, mas se encontram uma pedra, param de cavar e recomeçam num outro lugar. Talvez cheguem a um banco de areia. Como só encontram areia, também desistem deste lugar. De que outro modo podem conseguir água a não ser continuando a cavar persistentemente, por onde começaram? O homem colhe o que plantou em vidas passadas. Daí a canção: "Oh mãe, não tenho ninguém para culpar, ó. Afundou no poço que com estas próprias mãos cavei. Eu e meu, isto é ignorância." Discriminando realizarão que o que chamam eu na verdade nada mais é do que o Atman. Raciocinem. São o corpo ou a carne ou algo mais. No final, saberão que não são nada disso. Estão livres de atributos, realizarão que jamais foram os que fizeram qualquer coisa, que estiveram livres de virtudes e faltas, além da retidão ou falta de retidão. Devido à ignorância um homem diz: isto é ouro e isto é latão, mas um homem de conhecimento diz: é tudo ouro. Raciocinar termina quando se tem a visão de Deus, mas há exemplos de pessoas que realizaram Deus e que continuam ainda a discriminar. Há aqueles que, mesmo tendo visto Deus, cantam com devoção seu nome e suas glórias. Por quanto tempo uma criança chora? Enquanto não mamar no seio de sua mãe. Logo que é alimentada para de chorar. Bebe feliz o leite do seio de sua mãe, mas é verdade que, ao beber, às vezes brinca e ri. É somente Deus que se tornou tudo, mas é no homem que ele se manifesta com mais intensidade. Deus está diretamente presente no homem que possui o coração puro de uma criança que ri e chora, dança e canta, em êxtase divino. A partir daquele momento Sri Ramakrishna já se tornará familiarizado com Adar, que lhe contou a causa do sofrimento de seu amigo. O mestre cantou, como se fosse para si mesmo: as armas. As armas. Ó homem! A morte toma de assalto sua casa, em formação de batalha. Segurando a aljava do conhecimento, sobe no carro da devoção, curva o arco de tua língua com a corda do amor. E aponta para ela a flecha do santo nome de Mãe Kali. Aqui está um ardil para a disputa. Tu não precisas nem de carro nem de condutor. Desde as margens do Ganges luta contra seu inimigo e ele facilmente será morto. Em seguida disse: o que vocês podem fazer? Estejam preparados para a morte. A morte entrou em sua casa. Devem lutar contra ela com a arma do santo nome de Deus. Somente Deus é aquele que faz. Digo: ó Senhor, faz o que tu queres através de mim. Falo como tu me fazes falar. Sou a máquina e tu és o operador. Sou a casa e tu és o morador. Sou o motor e tu és o mecânico. Dá a tua procuração a Deus. Não se chega a sofrimento por deixar um homem bom assumir suas responsabilidades. Deixem que seja feita a sua vontade. Mas não é seu sofrimento por seu filho uma coisa natural. O filho é seu próprio eu renascido. Lakshmana correu para Ravana quando este caiu morto no campo de batalha. Olhando para o corpo de Ravana, viu que cada um dos seus ossos estavam cheios de buracos. Falou: ó Rama, salve tuas flechas. Não há lugar no corpo de Ravana que não tenha sido perfurado. Irmão, respondeu Rama, os buracos que você está vendo nos seus ossos não foram feitos pelas minhas flechas. A tristeza que sentia por seus filhos o perfurou todo. Esses buracos são a marca do seu sofrimento. Penetrou até mesmo nos seus ossos. Mas casa, esposa e filho são transitórios, possuem somente uma existência momentânea. Só a palmeira é real. 1 ou 2 frutos caíram no chão. Por que lamentar? Deus está empenhado em 3 tipos de atividades: criação, preservação e destruição. A morte é inevitável. Tudo será destruído por ocasião da dissolução. Nada restará.
Neste momento, a Mãe Divina juntará as sementes para a próxima criação, como a governanta de uma casa que guarda em seu pote, saquinhos com sementes de pepino, espuma do mar, pílulas azuis e muitas outras coisas diferentes. A Mãe Divina apanhará suas sementes, novamente, por ocasião de uma nova criação. Sri Ramakrishna começou a conversar com Adar na varanda norte de seu aposento. Mestre, Adar, você é um magistrado. Não se esqueça que conseguiu esta posição pela graça de Deus. Não o esqueça, mas lembre-se que todos os homens deverão um dia trilhar o mesmo caminho. Permanecemos no mundo somente alguns dias. Este mundo é nosso campo de atividades. Nascemos para executar algumas tarefas. As pessoas moram no interior, mas vêm a Calcutá para trabalhar. É necessário um pouco de trabalho. Isto constitui uma espécie de disciplina, mas temos que terminá-lo rapidamente. Enquanto o ouro derrete, o ourive se utiliza de muitos utensílios, fole, abanador e tubo, a fim de manter o fogo quente que necessita para derreter o metal. Depois que a fundição termina, descansa e pede ao atendente para lhe preparar o fumo. Durante o tempo todo seu rosto ficou quente e ele transpirava, mas agora, pode fumar. Deve-se possuir uma determinação firme. Só então a prática espiritual é possível. Deve-se tomar uma firme resolução. Há muito poder na semente do nome de Deus. Destrói a ignorância. A semente é tenra e o broto suave, entretanto, consegue perfurar o chão duro. O chão cede e dá caminho ao broto. A mente torna-se muito distraída se alguém viver muito tempo no meio de mulher e ouro. Portanto, temos que ser cautelosos, mas os monges não têm muito a temer. O verdadeiro sannyasi vive longe de mulher e ouro. Por conseguinte, pela prática de disciplina espiritual pode manter a mente sempre fixa em Deus. Os verdadeiros sannyasis, aqueles que conseguem devotar a mente constantemente para Deus, são como abelhas que pousam apenas nas flores e sugam o mel. Os que vivem no mundo, entre mulher e ouro, talvez pensem em Deus, mas às vezes suas mentes moram, também, em mulher e ouro. São como moscas comuns, que tanto pousam no doce como numa ferida ou no lixo. Mantenha sempre a mente fixa em Deus. No começo tem que lutar um pouco, mas depois, gozará seu fruto. Domingo, 15 de abril de 1883. Surendra, um amado discípulo leigo do mestre, convidou-o a ir à sua casa, na auspiciosa época do Annapurna Puja. Eram mais ou menos 6 horas quando Sri Ramakrishna chegou com alguns devotos. A imagem da mãe havia sido instalada no salão. A seus pés foram colocadas grinaldas de flores de hibisco e folhas de viúva, e do seu pescoço pendia uma grinalda de flores. Sri Ramakrishna entrou na sala, inclinando-se profundamente ante a imagem. Em seguida dirigiu-se para o pátio ao ar livre, onde sentou-se num tapete, cercado pelos discípulos e devotos. No tapete havia uns almofadões cobertos por um lençol de linho branco. Pediram-lhe que se encostasse num deles, mas ele o empurrou para o lado. Mestre, aos devotos, encostar-se num almofadão. Vejam, é muito difícil abandonar a vaidade. Pode-se discriminar, dizendo que, afinal das contas, o ego não é nada, mas apesar disso, ele volta não se sabe de onde. As pernas de uma cabra mexem-se por alguns momentos, mesmo depois que sua cabeça tenha sido cortada. Ou talvez vocês fiquem amedrontados durante um sonho, mexam-se, durmam e acordam. Ainda assim, sentem seu coração palpitar. Egoísmo é exatamente desta maneira. A pessoa propõe-se afastá-lo, mas apesar de tudo, ele aparece de algum lugar. Fica aborrecida e diz: o que? Não me deram o devido respeito. Que dar? Uma pessoa deve ser menor do que uma palha e paciente como uma árvore. Mestre, quanto a mim, considero-me uma partícula de pó dos pés do devoto. Vaidhanath chegou. Era um homem bem educado, advogado da alta corte de Calcutá. Com as mãos postas, saudou o mestre e sentou-se num canto. Surendra, ao mestre: ele é um dos meus parentes. Mestre: sim, vejo que tem uma boa índole. Surendra: veio aqui porque quer lhe fazer uma ou duas perguntas. Mestre, a Vaidhanath: tudo que você vê é manifestação do poder de Deus. Ninguém,
pode fazer nada sem seu poder, mas você deve lembrar-se de que o poder de Deus não se manifesta igualmente em todas as coisas. Vidyasagar uma vez me perguntou se Deus outorgava mais poder a uns do que a outros. Disse-lhe: se não houvesse uma maior ou menor manifestação de seu poder, por que tivemos trabalho de vir visitá-lo? O Senhor tem 2 chifres? Aí está a razão pela qual Deus existe em todos os seres como poder todo-penetrante, mas as manifestações de seu poder são diferentes nos diferentes seres. Vaidhanath: Senhor, tenho uma dúvida. As pessoas falam de livre-arbítrio. Dizem que de acordo com sua vontade podem fazer tanto o bem quanto o mal. Isso é verdade? Somos realmente livres para fazer tudo o que quisermos? Mestre, tudo depende da vontade de Deus. O mundo é seu jogo. Ele criou todas as diferentes coisas, grandes e pequenas, fortes e fracas, boas e más, virtuosas ou não. Tudo é sua maia. Seu esporte. Já devem ter reparado que nem todas as árvores do jardim são da mesma espécie. Enquanto o homem não tiver realizado Deus, pensa que é livre. É o próprio Deus que sustenta este equívoco, senão o pecado teria se multiplicado. O homem não teria tido medo do pecado e não haveria castigo para ele. Mas sabe qual é a atitude daquele que realizou Deus? Ele sente: eu sou a máquina e tu, ó Senhor, és o operador, sou a casa e tu és o morador, sou o carro e tu és o condutor. Eu me movo como tu me fazes mover, falo como tu me fazes falar. A Vaidhanath: não é bom discutir, não é? Vaidhanath: sim, Senhor. O desejo de argumentar desaparece quando um homem alcança a sabedoria. O mestre, tirando do seu estoque de 12 palavras inglesas, disse: "Thank you" de uma forma encantadora e todos riram. Mestre, a Vaidhanath, você fará progresso espiritual. Uma pessoa não acredita numa outra quando ela fala sobre Deus. Mesmo se uma grande alma afirme que viu Deus, ainda assim, a maioria das pessoas não aceitará suas palavras. Dizem: se este homem realmente viu Deus, então que ele o mostre para nós. Mas pode alguém aprender a tomar o pulso de outrem em apenas um dia? Tem que ficar com um médico durante muitos dias. Só assim poderá distinguir os diversos pulsos. Tem que ficar na companhia daqueles que o exame de pulso tornou-se uma profissão regular. Pode alguém escolher um fio de linha de número certo? Só estando nesse negócio poderá distinguir imediatamente o fio 40 do 41. O kirtan já estava para começar. Alguns Vaishnavas estavam sentados em um canto com suas mridangas e pratos. Preparando-se para cantar, um tocador de tambor começou a tocar seu instrumento. O suave e doce som do mridanga encheu o pátio, fazendo recordar o kirtan de Sri Gauranga. O mestre entrou em profundo estado espiritual. De vez em quando olhava para o tocador e dizia: estou todo arrepiado. Os cantores queriam saber o que iriam cantar. O mestre respondeu-lhes humildemente: por favor, qualquer coisa a respeito de Gauranga. O kirtan iniciou-se. Cantaram a respeito da beleza celestial de Sri Gauranga. A beleza do rosto de Gauranga brilha mais forte do que o ouro luzente, seu sorriso ilumina o mundo inteiro. Quem se importa com 1 milhão de luas brilhando no céu de outono? Enquanto cantava, o músico principal acrescentou de improviso alguns versos. Ó amigo, seu rosto brilha como uma lua cheia. Mas não desvanece nem tem qualquer mácula. Ilumina o coração do devoto. Novamente improvisou. Seu rosto está banhado pela essência de 1 milhão de luas. Ao ouvir estas palavras, o mestre mergulhou em samadhi profundo. Depois de um certo tempo, retornou à consciência do mundo dos sentidos. Subitamente pôs-se de pé, tomado de estado espiritual, e cantou alguns versos improvisados com os músicos, considerando-se uma das pastoras de Vrindavan, enlouquecida pela beleza de Sri Krishna. De quem é a culpa? Da minha mente ou de sua beleza? Nos 3 mundos só vejo o meu bem-amado Krishna. O mestre dançou e cantou. Todos pareciam enfeitiçados. O músico principal cantou as palavras de uma gopi: "Ô flauta, pare, por favor. Você não vai dormir?" Um dos músicos acrescentou um novo verso: "Como pode ela dormir? Repousa nos lábios de Krishna." O mestre sentou-se. A música continuou.
Cantavam, assumindo o estado de espírito de Radha. Meus olhos estão cegos. Meus ouvidos surdos. Perdi o olfato. Todos os meus sentidos estão paralisados, mas meu Deus, por que fiquei sozinha? Finalmente os músicos cantaram a união de Radha e Krishna. Radha e Krishna estão finalmente juntos, no bosque de Nidu de Vrindavan. Incomparável é a sua beleza e sem limite o seu amor. Uma metade brilha como o ouro amarelo e a outra como a mais azul das safiras. Em volta do pescoço, de um lado pende uma grinalda de flores silvestres e, de outro, balança um colar de pedras preciosas. Um brinco de ouro adorna uma orelha, um de concha a outra, metade da testa brilha como o ardente sol do meio-dia. E a outra reluz suavemente com o brilho da lua que surge. Uma graciosa pena de pavão está presa em metade da cabeça e da outra metade, pende uma trança. Assim que a música terminou, o mestre disse: Bhagavata, Bhakta, Bhagavan inclinou-se profundamente ante os devotos sentados por todas as partes. Tocou o chão com a testa, que se tornara santificado com o canto da música sagrada. Eram aproximadamente mais de 9:30 da noite. Surendra ofereceu ao mestre e aos devotos uma suntuosa festa. Na hora da saída, quando chegou o momento de se despedir de seu anfitrião, o mestre, os devotos e Surendra foram ao oratório onde ficaram de pé ante a imagem. Surendra, ao mestre: ninguém cantou qualquer coisa sobre a Mãe Divina hoje, mestre, apontando para a imagem. Olhe a beleza do oratório. A luz da Mãe Divina parece ter iluminado todo o lugar. Esta visão enche o coração de alegria. A tristeza e o desejo de prazer desaparecem. Pode alguém ver Deus em sua realidade sem forma? Claro que sim, desde que não tenha um menor traço de mundanismo. Os rishis dos tempos antigos renunciaram a tudo e então contemplaram Satchidananda, o Brahman indivisível. Os brahmajanis dos templos modernos cantam Deus como imutável, homogêneo. Isto me soa muito seco. Parece como se os próprios cantores não desfrutassem a doçura da felicidade divina. Não se deseja uma bebida refrescante feita de açúcar candy, quando se está satisfeito com um simples melado. Vejam como vocês estão felizes olhando esta imagem da divindade, mas aqueles que sempre choram pela realidade sem forma, nada obtêm. Nada realizam no interior ou no exterior. O mestre cantou a Mãe Divina. Ó Mãe, sempre bem-aventurada tu és. Não prives teu filho indigno da bem-aventurança. Minha mente só conhece teus pés de lótus. O rei da morte me repreende como uma expressão terrível. Diz-me, ó Mãe, o que devo lhe dizer? Era desejo do meu coração dirigir meu barco através do oceano desta vida imortal. Ó Durga, como teu nome em meus lábios. Jamais teria sonhado que tu me afogarias aqui nas águas escuras deste mar sem praia. Dia e noite nado por entre as ondas, cantando o teu nome Salvador. Mesmo assim, ó Mãe, não tem fim meu sofrimento. Se me afogar agora, nesta luta ninguém mais cantará teu nome. Novamente cantou. Repita, ó mente, o nome sagrado da minha mãe Durga. Aquele que caminha repetindo Durga. Durga. A ele o próprio Shiva protege com seu poderoso tridente. Tu és a vida, ó Mãe. Tu és o crepúsculo e a noite. Às vezes tu és homem e, às vezes, tu és mulher. Tu podes até dizer-me: fique de lado, vá embora. Contudo me apegarei a ti, ó Durga. A teus pés eu estarei preso em teus tornozelos que tilintam. Mãe, quando sob a forma de um milhano, tu pairaste nos céus. Lá embaixo nas águas, como um peixe vairão estarei nadando. Tu cairás sobre mim e me atravessarás com tuas garras. Assim quando o sopro da vida me abandonar em teu abraço, não me negues o refúgio de teus pés de lótus. O mestre saudou a imagem. Enquanto descia os degraus, perguntou baixinho a Racal: onde estão meus sapatos? Perderam-se? Logo que o mestre entrou na carruagem, Surendra e os outros devotos inclinaram-se ante ele. Em seguida a carruagem seguiu para Dakshinesvar. O luar ainda iluminava as ruas. Ele desistiu do peixe e das folhas de betel. Os aspirantes religiosos hindus muitas vezes renunciam a essas coisas, uma vez que são consideradas luxo e prejudiciais ao progresso espiritual. 2. Mas dizem que os telis são muito calculistas.
A casta dos oleiros a que Manilau pertencia. É uma casta comparativamente inferior na sociedade hindu de Bengala. 3. É o caminho da Vichara, discriminação, mas os órgãos internos, mente, manas, inteligência, buddhi, substância mental, chitta, e ego, ahankara. 4. Quando Krishna subiu em seu carro para ir a Mathura, as gopis agarraram-se às rodas, para que o carro não se movesse. 5. Não o esqueça, mas lembre-se que todos os homens deverão um dia trilhar o mesmo caminho. Adarsen morreu 18 meses depois desta conversa. Ao tomar conhecimento de sua morte, o mestre chorou diante da mãe durante muito tempo. Adar era um grande devoto de Sri Ramakrishna. Referia-se a ele como um parente céu. 6. Encostar-se no almofadão. As pessoas ricas e aristocráticas que gostam de conforto, recostam-se em almofadões. 7. Os brahmajanis dos templos modernos cantam Deus como imutável, homogêneo, uma referência aos membros do Brahmo Samaj. 8. Mãe, quando sob a forma de um milhano, tu pairaste nos céus. Segundo a mitologia hindu, a mãe divina uma vez assumiu a forma de um pássaro semelhante a uma pipa,